Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do pulmão do mundo. Hoje, dia 24 de setembro de 2021. Grande abraço para todo mundo, vai esmagando nesse like, vai esmagando o like, participando junto com a gente. Olha, o Jair Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja. Ele que diz que não conversa com a imprensa, ele que diz que é avesso a essas coisas, que a imprensa é mentirosa, ataca a imprensa de todos os jeitos. Mas deu aí uma colher de chá para a revista Veja. A revista Veja, para quem não se lembra, é a revista que só posta coisa contra o PT. Dificilmente você via a revista Veja falando alguma coisa a favor do Partido dos Trabalhadores ou de Lula. Os analistas estão percebendo que a revista Veja parece que está dando uma colher de chá, assim como o Bolsonaro deu. Tudo contra o PT. Porque a revista Veja sempre trabalhou contra o Partido dos Trabalhadores, sempre trabalhou contra os direitos trabalhistas. A revista Veja é a revista da sociedade, da elite brasileira. E agora vem, na sua capa, traz Jair Bolsonaro. Chance de golpe zero. Porque quem fala isso é o próprio golpista que fala isso, a revista Veja. Enfim, vou comentar sobre isso, sobre essa entrevista que o Bolsonaro deu e também falar sobre novos dados do IBGE que indicaram a maior inflação desde 1994. Ou seja, nós estamos muito, muito ruins com essa campanha de Bolsonaro, que só anda de moto, que só xinga as pessoas. Ele agora está querendo apaziguar, as eleições estão chegando, 2022, está querendo mostrar algo que não é. Mas, enfim, vou falar sobre a questão também dos preços, porque o salário diminuiu, o auxílio emergencial diminuiu, o número de pessoas beneficiadas diminuiu, a única coisa que aumentou foi o preço. Então, aquilo que a pessoa recebia, que dava para comprar uma cesta básica, alguma coisa, hoje apenas 25% dá para utilizar numa cesta básica. Pra vocês terem uma ideia, a redução é enorme. Ainda tem gente culpando o governador, culpando o prefeito. Eu te pergunto, esses governadores que você culpa, não estavam aí, não? Foram todos novos, todos ganhos com o Bolsonaro, foi? É tudo bolsonarista? Por que você não pergunta para o governador do Rio de Janeiro, então, por que lá os preços continuam caros também? Por que você não pergunta para o governador lá do Amazonas, que é o Wilson Lima, aliado do Bolsonaro? Por que você não pergunta para governadores lá de Santa Catarina, que é aliado do Bolsonaro? Por que lá também continua o preço alto? Por que lá também existe inflação? Por que lá nesses lugares onde o governador é fã do Bolsonaro, os preços são altos do mesmo jeito? Porque preços altos, inflação, tem a ver com o governo federal. Então pode ser qualquer governador. A política que controla a economia é o governo federal. Mas, pois bem, vou falar da questão da inflação, mas Bolsonaro diz que extrapolou em atos golpistas e promete não melar as eleições. O golpista dizendo, olha, eu extrapolei aí, acho que eu extrapolei. Ele sempre fala isso quando vê que não deu certo o que ele fez. Ele já falou isso diversas vezes, todas as vezes que ele comete uma gafe, que ele comete uma afronta, que ele comete um desrespeito, que ele ofende as pessoas, ele volta atrás por causa que a repercussão não foi bacana. Quando a repercussão não é legal, ele diz, olha, foi uma esticadinha, foi um momento, sabe, no calor do momento, falei isso. Ou seja, além de pilantra, golpista, é covarde. Não assume o que falou, não assume o que disse e que pensa exatamente assim. No Bolsonaro não falou isso porque pensa de outro jeito. Ele pensa exatamente isso. Olha o que ele disse. Ele diz assim, ó, muita gente, muitos dos meus seguidores queriam que eu chutasse o pau da barraca. Chutasse o pau da barraca. Muitos dos seguidores dele. Ele diz que é o povo, é os seguidores que querem que ele chute o pau da barraca. Na realidade, o povo quer que ele faça o que ele diz que quer fazer. O povo dele, não a maioria do povo brasileiro. É essa merreca de gente, esse gado, essas frescas velhas, esses frescos velhos que vão para a rua sacaneando, com doidice na cabeça, com fanatismo, gritando, mito, mito.
Esses aí o Bolsonaro pode cagar na boca deles e ainda vão gritar mito. Porque é uma pessoa psicopata. É alguém que já está doente. Mas enfim, ele falou isso. Que olha, muita gente queria que eu chutasse pau da barraca. Entende-se como muita gente, o povo dele, o gado dele, a minoria dele. Esses 20% que não larga o pé dele. Esses 20% não são nada comparado aos 80% que o rejeitam e vão rejeitar. Quando eu digo 80%, eu me refiro à população brasileira. A população brasileira, sabendo que em 2018, 30% dos brasileiros não foram votar. Pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, ele disse assim, eu não convoquei os atos das manifestações para 7 de setembro. Ó, quem viu o seu Bolsonaro, quem acompanha, os jornais sabem que ele incentivou, os filhos dele postavam no Twitter incentivando, vamos para cima, é hora de se libertar. Os seus apoiadores, canais patrocinados pelo seu Bolsonaro, pelo governo, incentivavam as pessoas, diziam é para ir para a rua. Alguns diziam até que iam armados, que ia bombar, que era o dia da liberdade, enfim, aquela maluquice toda. Bolsonaro, no dia 7 de setembro, viu que não teria poder para isso, as Forças Armadas não iam chancelar o que ele queria, então ele recuou. Ele não recuou porque ele sentiu, vontade, vou querer a paz desse Brasil, não, me arrependo. Não, não foi, porque não deu certo. Só por isso, não é uma situação, alguns dizem assim, o Bolsonaro preferiu a paz. Era ele que estava fazendo a guerra, é ele que iniciou a guerra, ninguém está em guerra com ele. Então esse negócio de dizer que ele quis a paz, meu Deus, ele não é que quis a paz, é que não deu certo. Ele se extrapolou, ele já bateu a boca no arame, entendeu? Ele se lascou, não conseguiu, foi isso. Então não fala desse negócio de ele preferiu a paz. Não! Ele só percebeu que saiu derrotado, que não tinha poder. Tanto é que ele chamou o Michel Temer ligou para o Alexandre de Moraes, eles conversaram 15 minutos. E o Alexandre de Moraes não recuou 1 milímetro. O seu Jair Bolsonaro é bravateiro, só fala da boca para fora, não tem poder absolutamente. Quem que vai querer colocar um doido governando o nosso Brasil durante tanto tempo? Presta bem atenção, gente. O alto comando está com o Bolsonaro porque o Bolsonaro é presidente. Então, tem muitos generais ali que ele colocou no governo que está ganhando 100 pau por mês. Vai falar mal? Vai brigar? Não. Agora, daí a fazer uma ditadura, deixar o Bolsonaro e seus filhos governando como príncipes, aí é outra coisa. Bolsonaro também disse assim, eu preferia a paz amenizar, porque a idade dá certa maturidade. Olha só, Bolsonaro falando de maturidade, que tem mentalidade de moleque de 14 anos, briguento, galeroso e pivete. Não é pior do que qualquer pivete, porque ele está na cadeira de presidente. Ele falando de maturidade, este homem envelheceu, mas não conseguiu ter maturidade. Ele não sabe conversar, sabe, uma conversa de 20 minutos sem falar uma bobagem, sem constranger ninguém, sem fazer com que o Planalto seja o puxadinho da sua casa. Ele envergonha o Brasil, ele envergonha a economia, ele envergonha as Forças Armadas. Está aí uma pesquisa do Datafolha que mostrou que Forças Armadas, que eram consideradas pela população como confiança e tal, olha aí, a maioria nem confia mais nas Forças Armadas. E a Polícia Federal está jogando tudo isso na lata do lixo, reputações. Esse camarada constrange o Brasil. Ele constrange, ele quebra de decoro o tempo todo. Então, pelo amor de Deus. Então, quando ele diz aqui, olha, eu anotei algumas coisas aqui, assim, que a idade dá certa maturidade. É o cara mais imaturo, mais briguento, ele quer mostrar o tempo todo que ele é o dono da bola, que ele está com a faixa presidencial, que quem manda é ele. Quem fala o tempo todo quem manda aqui sou eu sou o chefe, é porque nunca alcançou maturidade. E ele sempre leva pelo lado pessoal. Ele não sabe responder, por exemplo, aos jornalistas, ele manda tomar lá bem longe, ele fala da mãe do jornalista, isso é maturidade? Esse cara é um grande imbecil, não tem de maturidade nenhuma, zero de maturidade. O que ele tem é um egoísmo, é uma psicopatia, é uma preguiça. O que ele faz no Brasil é apenas que as pessoas o adorem. Qual o projeto do Bolsonaro? Andar de moto para cima e para baixo. Para quê? Para exaltar o Brasil? Não, para se exaltar. O que ele vive fazendo manifestações? É para quê? Para ajudar o Brasil? Qual dessa manifestação que o Bolsonaro fez baixou o teu quilo da carne?
baixou a lata de o litro de óleo, baixou a gasolina. Qual dessas motocicletas fez com que o teu emprego, o emprego no Brasil aumentasse, o salário aumentasse? Nenhum. Ou seja, tudo que ele faz é movido pelo egoísmo, o egoísmo dos seus filhos, orgulho, exaltação própria. Não faz nada pelo Brasil. Tudo que ele faz é por ele. Brasil, se ele tivesse algum amor pelo Brasil, ele teria feito alguma coisa contra o deputado. Nunca fez nada, nem ele, nem os filhos dele. E ele, como presidente, agora o que é que faz? Preste atenção, bolsonarista. Eu estou tentando alertar você, bolsonarista. Presta atenção o que esse camarada faz o tempo todo exaltando o nome dele. Não sei o que, caminhada para Jesus é para ele. Para exaltar ele, para continuar ele em voga. Todo mundo ficar falando dele, para ele eleger esse cara. Pelo amor de Deus, acordem. Aí ele disse o seguinte, ele disse que haverá eleição. Ele disse assim, vai haver eleição, não vou melar, fique tranquilo, vai ter eleição. Como se para ter eleição precisasse dele. O Bolsonaro acha que é como se ele fosse imperador do Brasil. Tanto faz ele falar que vai ter, como não vai ter, né? Isso não tem nada a ver. Quem coordena as eleições não é o Poder Executivo, não é o Palácio do Planalto, não é a Presidência da República. Quem coordena as eleições é a Justiça Eleitoral, é o Poder Judiciário, é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, quando ele fala vai ter eleição, é como se ele tivesse, eu vou chancelar a eleição para poder ter a eleição. Esse camarada é bravateiro, gente. O que ele fala não se escreve, ele fala hoje uma coisa, amanhã ele desmente, ele mente hoje, amanhã ele diz outra coisa. É um cara que não, ele é pérfido, ele não confirma nem a própria palavra dele. Tudo que ele falou para a revista Veja pode ser desdito por ele mesmo. Então é uma pessoa que não tem confiança de nada. Você não pode confiar em Jair Bolsonaro. Aí ele diz, vai ter eleição. Eleição vai ter, se querendo ou não. Mas ele dá aquele ar de que, poxa, eu vou permitir que dê eleição para a gadaiada ficar eufórica. Olha só. Gadaiada, vocês perderam, vão perder de novo. Vocês perderam em vencendo o Bolsonaro, porque vocês estão lascados. Vocês não são bilionários. Vocês não são o dono da van. Vocês não são o Silvio Santos. Então parem de agir como se fossem bilionários. Quem deve estar pedindo para o Bolsonaro continuar, pela economia do Paulo Guedes, que está sacaneando com o povo pobre e dando benesses para os ricos, é os bilionários, não você. Você não é bilionário. Não atue, não haja como se você fosse da elite. Você não é da elite. Se você sair do seu trabalho, você vai sobreviver sem trabalhar? Vai sobreviver durante um ano sem trabalhar? Não, então é pobre. Então preste atenção nisso. Aí o Bolsonaro diz outras coisas. Ele diz assim, vai ter eleição, porque agora as Forças Armadas estão participando. E aí elogiou o Barroso. Eu elogio o Barroso no tocante a isso aí. Como se as Forças Armadas não participavam, não tivessem participado. As Forças Armadas, foi dentro das Forças Armadas a ideia da urna eletrônica. As Forças Armadas sempre participaram das eleições. Sempre. Agora, para fazer essa auditoria toda, o Luiz Roberto Barroso ligou para o general das Forças da Defesa, o Braga Neto, e disse para ele, olha, convoque aí pessoas para participar, porque eles tinham tirado para dar ar de, não queremos nada com isso. Você que já votou, quem é que fica lá na porta da entrada? Não é os militares? Toda vez que a gente vota, quem é que fica rondando? Não é os militares? Não é as Forças Armadas em conjunto com a Polícia Federal? Sempre foi feito isso. Só que o Bolsonaro tenta mentir na cabeça do povo isso. É próprio dele. Aí ele diz assim, aí ele fala, tem mais de 100 pedidos de impeachment. O repórter pergunta para ele. Achei o repórter muito condescendente, sabe? Faz aquelas perguntinhas básicas, mas enfim. Ele diz, qual é a acusação contra mim? Olha como ele se sente vítima, gente. Qual é a acusação contra mim? Aí ele diz assim, o que eu fiz? O que eu fiz de mal? O que eu deixei de fazer? Olha como o cara é psicopata. Psicopata que faz as coisas e finge que não fez nada. O que eu deixei de fazer, não é? Não tem cabimento. Nunca me omiti. Ele nunca erra. Nunca se omitiu. Nunca fez nada. Esse cara é um santo. Coloca esse cara no altar e adorem Bolsonaro gadaiada. Que incrível como ele responde. Ainda dizendo o seguinte, o que eu fiz de errado? O que eu me omiti? O que eu faltei? O que eu fiz de errado, meu Deus do céu? Não fiz nada.
Presta bem, o pior presidente da história do Brasil. Aquele que incentivou os militares a fecharem o Congresso Nacional. Aquele que incentivou as pessoas a darem um golpe de Estado. Aquele que demitiu 3 generais porque não queriam participar do seu golpe. Ele, aquele que se omitiu diante da pandemia, que deixou quase mais de 500 mil de brasileiros mortos. Aquele que tirou dinheiro da educação. Aquele que mela, que quebra decoro, que desrespeita a cadeira em que usa. Aquele que xinga jornalistas, que fala mal da mãe, daquele que pergunta, aquele que ofende, aquele que quer bater na cara. E este camarada pergunta o que eu fiz. Eu já elenquei aqui no Critica Brasil 22 crimes de Jair Bolsonaro. 22 crimes, só falando sobre crime de responsabilidade. Fora os crimes comuns, dos quais ele sabe que é. São mais de 130 pedidos de impeachment. 130. Isso não é brincadeira, não. Se você for qualquer um pedido de impeachment que ele desengavetar, está falando ali contra o seu Jair Bolsonaro. E ele pergunta, em que eu fiz? Se omitiu de comprar vacina, colocou o povo numa polvorosa, quis uma guerra civil, atentou contra as instituições de governo, ali fez com que o Ministério da Saúde se transformasse num pandemônio, um monte de coronéis, um monte de empresa, sabe, que está tentando fraudar. Ou seja, ele pergunta, o que eu fiz? Fora os crimes comuns que ele cometeu, aí ele pergunta, o que eu fiz? Inocente. Olha como esse homem se vê. Por isso que diz que o psicopata não sente, não é ressentimento, não dá ressentimento, não sente remorso, nada. Para ele sempre foi certo, mas como o cara não erra, para ele não erra. Mas enfim, gente, fora as mentiras. Ele é o pai da mentira, ele pratica mentira, é o cara mais mentiroso da política, é o seu Jair Bolsonaro, não é? E ele vai lá para a ONU, ao invés de conseguir alguma coisa, não. Vocês lembram do caso da Venezuela aqui? Quis travar uma guerra. Esse homem é um prejuízo para o Brasil. Este homem realmente foi enviado de Deus. Sabe por quê? Porque foi uma praga que Deus enviou para o Brasil para aprender e nunca mais a brincar com o seu voto, a nunca mais colocar alguém nesse estilo, com essa família suja que ele tem. E o IBGE fez os novos resultados da inflação. Gente, olha, a inflação é 10,05%. acumulado de 12 meses. É a maior inflação desde 1994, para vocês terem uma ideia. A inflação, que já era algo que superado, a gente não tinha inflação durante muito tempo. Hoje, nós passamos de um gás de cozinha que valia R$ 68,00. Hoje, o menor preço você encontra por R$ 92,00. Auxílio emergencial que o Congresso aprovou, com muita discordância do Bolsonaro e do Paulo Guedes, de R$ 600,00. Hoje é R$ 150,00. Aquele auxílio emergencial que comprava 8 botijões, hoje esse auxílio não compra 2, está comprando 1 e mal. Então é muita sacanagem o que está acontecendo com o nosso Brasil. A cesta básica aumentou mensal 16,9%, ou seja, aquilo que você come. E tem muita loja falindo aí, porque muita gente está priorizando comprar comida. Não tem mais dinheiro para comprar um vaso, para enfeitar a sua casa, para comprar uma flor, para comprar uma roupa. E aí o comércio se esvazia, porque não tem dinheiro na mão. Aquele pouquinho dinheiro que vai é para priorizar somente a comida. O pobre cada vez mais pobre. Então a coisa assim está num momento triste para o Brasil. Tristíssimo. Então se você vê aqui, diminuiu o valor do auxílio emergencial, diminuiu o poder de compra do auxílio emergencial e diminuiu também o número de pessoas. Bolsonaro cortou muita gente, milhões de pessoas saíram do auxílio emergencial. Ou seja, um auxílio que ele não queria, que ele foi obrigado a colocar e agora vive inventando que foi ele que criou. Acorda, gente. Bolsonaro não cria nada para o pobre. A única coisa que ele quer é enricar, assim como fez com a família. Eu fico assim triste de perceber que a nossa inflação é altíssima. No tempo da presidente Dilma Rousseff, nós tínhamos uma inflação de 1 a 2% ao ano. E hoje nós estamos tendo 10,4%. E aí a cesta básica aumentando quase 20%. Então é esse o governo. Aí fica querendo culpar governador? Governadores sempre existiram.
Agora esse presidente aí, esse é o único, pela primeira e única vez vai ser presidente. Para honra e glória de Deus, esse homem vai sair. Porque não é possível, a gente não aguenta mais. Né? Gente, se a gente que tem um saláriozinho até que melhorzinho, ganhando aqui uns 4 salários mínimos, já está difícil comprar. Imagine para um aposentado. Imagine para você aposentado. Imagine você que recebe R$1.500 por mês, R$1.000 por mês, comprar. Como que você vai se manter, gente? Preste bem atenção. É preciso varrer o bolsonarismo no nosso Brasil, antes que eles destruam por completo a nossa economia. Fique comigo, gente, ajude o canal, estou em viagem, mas por enquanto vai ser assim esporadicamente. E agora, mês que vem, já vou estar em Brasília novamente. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal, grande abraço. Compartilhe o vídeo, tá? Por favor, ajuda o canal. Hasta la vista. Cadê a introdução aqui? Vamos lá. Tchau, pessoal. Não esquece de esmagar no like.